Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma. Tecnologia em manipulação. MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador do Med Saúde. Estamos aqui para o segundo programa sobre leucemias e linfomas com João Augusto Fernandes Gonçalves, médico hematologista. Se você não assistiu o primeiro programa, dá um breakzinho, volta lá, assiste porque vale a pena. E agora nós vamos começar no segundo programa e eu já saio com uma pergunta muito legal para você, João. Como é que a biópsia de medula óssea contribui para o diagnóstico e classificação das leucemias? Nós falamos um pouquinho da biópsia no primeiro programa, queria que você dissesse como que ela contribui para o diagnóstico e para a classificação das leucemias. A punção de medula óssea, né, a biópsia de medula óssea e o mielograma, elas são super importantes para o diagnóstico das leucemias, né? O mielograma você vai ver principalmente a celularidade, as células, né? E na hora que você colhe o mielograma, você colhe também amostras, tanto para uma análise de cariótipo, tá? Quanto para uma análise da imunofenotipagem da medula óssea. E a biópsia de medula óssea, você vai fazer uma outra análise, que é uma análise anatomopatológica, uma análise num outro laboratório. Então, uma parte a gente vê mais a parte estrutural das células, e a outra parte a gente vê a parte mais da estrutura da medula óssea, né? Com esses exames, faz com que a gente avance na investigação. Tem uma leucemia, que é a leucemia mieloide crônica, que ela tem uma característica muito peculiar, que é a presença do cromossomo Filadélfia. Tá? Esse cromossomo Filadélfia ele aparece especificamente nessa leucemia, que você também pode detectar pela mutação do BCR-ABL, que é uma quebra do cromossomo, e você faz essa análise aí. Essa leucemia em particular, ela necessitava, antigamente, os pacientes, era uma leucemia crônica, né? E que evoluía por um processo, às vezes, de fibrose medular e evoluía por uma situação mais grave, fazendo com que o paciente, se não fizesse transplante de medula óssea, falecesse. Com um medicamento revolucionário que apareceu ali pela década de 90, chamado imatinib, que é o inibidor da tirosina quinase, ele atua justamente nessa mutação e fez a mudança da doença, do curso natural da doença. Poxa, tem pacientes recebendo esse medicamento há mais de 20 anos e essa doença não evoluiu. Tá? Então, é uma situação muito interessante. Uma doença que tinha um curso crônico, não havia um tratamento adequado, quando evoluía, usava-se muita quimioterapia e o paciente não sobrevivia à quimioterapia porque reaparecia a doença com muita frequência. Com esse medicamento, praticamente a doença se estabilizou. Muitos pacientes, às vezes, pode até tirar o remédio, porque você diminui tanto essa mutação que praticamente ela desaparece e às vezes você pode tirar a medicação. Mas, no geral, é a medicação via oral, tranquilo, o cara toma em casa. Nossa. É distribuído pelo governo, tá? Foi um medicamento que foi distribuído pelo governo, ele é distribuído até hoje e é um tratamento bem bacana. E agora, os marcadores imunohistoquímicos que auxiliam na diferenciação do linfoma Hodgkin clássico no linfoma não Hodgkin? O linfoma não Hodgkin, tá? Quando você tem o CD20, que é um marcador de superfície positivo, vai estar principalmente o não Hodgkin clássico, né? E o CD34, você vai estar definindo que é um marcador do Hodgkin, né? O que acontece é que cada célula, ela tem uma expressão de superfície. E essa expressão de superfície faz com que a gente, com um mecanismo de antígeno-anticorpo e uma reatividade, a gente define
qual que é o subtipo da doença, né? Isso daí evoluiu demais, porque o que acontece? Antigamente a gente tinha uma foto e tinha que analisar essa foto e dar um diagnóstico. Atualmente, com esses marcadores de imunohistoquímica, você fala assim, será que nessa foto eu tenho mais verde ou menos verde? Mais vermelho ou menos vermelho? Você faz reatividades imunohistoquímica, quer dizer, imuno vem de imunidade ou do mecanismo antígeno-anticorpo, que vai lá, marca a célula e caracteriza mais a célula. E aí você consegue fazer um diagnóstico mais preciso. As reações de imunohistoquímica avançaram muito nas patologias neoplásicas, porque você consegue subtipar a célula que está naquela região. Por exemplo, às vezes você tem alguma infiltração de célula neoplásica no fígado e você não sabe a origem dela. Com reações imunohistoquímicas, você fala assim, não, essa célula do fígado aqui, meio estranha, veio de um tecido mamário ou de um tecido da região do testículo, porque o fígado, às vezes, você tem metástase e você não sabe o tumor primário. Entendi. E essas reações imunohistoquímicas começaram lá atrás com as análises das medulas ósseas, né? Essa questão da hematologia sempre avançando nessa questão de imunidades, reação antígeno-anticorpo, conseguiu avançar para esse processo, desse desenvolvimento da anatomia patológica. Puxa, que bacana, quantas informações interessantes. João, agora indo um pouco do laboratório para a clínica. Quais são os sinais e sintomas mais comuns nas leucemias agudas? As leucemias agudas, elas têm uma das características principais que você pode perceber uma leucemia aguda, o paciente começar a ter, às vezes, sangramento estranho, sangramento gengival, um pouco mais acentuado, aparecimento de hematomas pelo corpo, aparecimento de umas pintinhas, como se fosse picada de inseto, que a gente chama petequias. São pequenas pintinhas que podem aparecer. Uma outra coisa que pode ser uma sintomatologia também da leucemia, uma infecção que não melhora. A pessoa está com uma infecção um pouco mais arrastada, né? Um processo mais com mais dificuldade de tratamento, isso daí pode ser um processo de leucemia, tá? E o quadro da anemia que se instala posteriormente, mas os primeiros sintomas de alerta é sangramento, que a gente tem que ficar bem atento a esse processo. Às vezes a pessoa não dá muita bola ou não fala, é um pequeno sangramento, mas às vezes o sangramento persistente de gengiva é uma coisa que aparece, hematoma também. Muito interessante, fica aí a dica para você que está nos ouvindo. E agora, seguindo essa mesma ideia, como é que se apresenta clinicamente o linfoma de Hodgkin e qual o padrão típico de disseminação dele? O linfoma de Hodgkin é um linfoma que normalmente aparece na região cervical, tá? Aparece um gânglio na região cervical, às vezes na região supraclavicular, acima da clavícula, né? E pode aparecer no mediastino. Esse é praticamente o sintoma do linfoma de Hodgkin, né? É um gânglio que não diminui, né? É um nódulo na região cervical. Geralmente ocorre em adolescente, como eu falei, adulto jovem, né? E já ele pode também se manifestar em região que a gente chama infradiafragmática. Pode aparecer em região inguinal, na região da virilha, né? Região atrás dos gânglios linfáticos do abdômen. Mas já é uma manifestação menos normal. A mais normal realmente é um gânglio cervical supraclavicular. Esses linfomas de gânglio cervical supraclavicular, que a gente
estadia ele como 1 ou 2, o tratamento com praticamente 2 a 3 meses de tratamento, o paciente obtém a cura praticamente. E uma das coisas também importantes, né, quando a gente está falando disso, né, João? Quais são as complicações, principalmente as infecciosas e as hemorrágicas, que estão associadas às leucemias? As leucemias, o grande desafio de tratamento são 2, tá? O primeiro grande desafio é a questão da hemorragia, porque como o paciente tem uma plaqueta muito baixa, esse paciente ele pode sangrar em qualquer local, tá? Sim. Pode sangrar na gengiva, pode sangrar no nariz e tal, mas se ele tiver um sangramento do sistema nervoso central, isso daí é uma coisa muito complicada, que é um AVC hemorrágico e de difícil controle, porque o paciente está com a plaqueta muito baixa. Não é à toa que nós fazemos tratamento, um dos tratamentos da leucemia é um aporte transfusional intensivo. O paciente fica internado o tempo todo, né, durante seu período pós-quimioterapia, e geralmente essa internação demora uns 30 dias até, e a gente faz transfusões repetidas de plaqueta para evitar que esse paciente tenha sangramento ou tenha risco de sangramento. O segundo grande desafio da leucemia é o processo infeccioso. Porque uma vez que o paciente está com a medula óssea afetada, a gente faz uma quimioterapia que acaba com todas as células tumorais ali da medula óssea, e essa medula óssea ela tem que repovoar, você fica praticamente uns 30 dias sem célula de defesa. Entendi. Então você pode pegar qualquer tipo de infecção, desde infecção viral, infecção bacteriana, infecção fúngica, né? Você pega qualquer tipo de infecção, a pessoa fica vulnerável, tá? E é uma situação muito grave. Então os 2 pontos principais da leucemia é infecção e sangramento. Para ter uma ideia, Volpe, fazendo tudo correto, fazendo tudo bem feito, a chance de mortalidade de paciente no primeiro mês do tratamento de leucemia bate por volta de uns 60%. Tá? A gente perde muito paciente no início de tratamento, principalmente se o paciente vem com uma infecção muito grave ou vem com um sangramento mais intenso. Às vezes a gente pega o paciente e o paciente já está com um processo de uma hemorragia grave. O paciente já chegou com um AVC hemorrágico e aí você praticamente... Você vai fazer a gestão de todas essas complicações, né? Você vai fazer a gestão de um desastre praticamente, né? Então é uma situação que é muito grave, mas assim, é claro que a técnica que ocorre atualmente, né, com todo o aporte transfusional que a gente tem, com todos os antibióticos que a gente tem, isso daí evoluiu bastante, isso daí melhorou muito, né? Isso daí, o tratamento melhorou bastante, o quimioterápico melhorou bastante e o aporte transfusional associado ao antibiótico faz com que a gente tenha um sucesso melhor. Portanto, o sinal de alerta da leucemia tem que ir realmente no pronto-socorro, fazer uma avaliação rápida, um tratamento imediato e deixar o paciente estável o mais rápido possível. Muito bem. Estamos aqui com meu querido amigo João Augusto, médico hematologista, falando de leucemias e linfomas, o que você precisa saber. Vamos dar um breakzinho e já voltamos, não saia daí.
Estamos de volta com o meu querido amigo João Augusto, falando sobre leucemias e linfomas, o que você precisa saber. João, conversamos bastante e eu te pergunto, quais são agora os órgãos extramedulares que podem ser acometidos nos linfomas já mais avançados? Os locais que podem sofrer esse acometimento seria principalmente a questão do fígado, o baço, né? E são esses os principais locais extramedulares que o linfoma afeta. E a própria medula óssea, que ocorre, às vezes, um processo de infiltração de medula óssea, né? Mas, assim, quando esses órgãos são afetados, é um linfoma mais grave, mais difícil de tratamento. Você indica esplenectomia em alguns casos desses? É necessário, muitas vezes, tirar o baço? Eventualmente, sim. Eventualmente, sim. Às vezes, há necessidade total. O baço, a gente vai lá, pede para fazer a esplenectomia numa situação nesse sentido. Que está muito grande, né? E sequestrando bastante. E quais os principais esquemas de quimioterapia que são utilizados na leucemia linfóide aguda do adulto? O esquema da leucemia linfóide do adulto, a gente utiliza um esquema chamado PVD, tá? Que é um tratamento natural, e tem um outro tratamento chamado Hipercivad, que é um outro tratamento, tá? Esse tratamento é um tratamento contínuo, que a gente utiliza a quimioterapia, demora mais ou menos os primeiros blocos 30 dias, depois você revê medula, se a medula estiver legal, você parte para um segundo bloco de tratamento, né? E esses tratamentos, eu até falo assim, é como se fosse mudar de fase do videogame. Você faz o tratamento, terminou o tratamento, vai lá, faz o exame de medula óssea, a medula óssea está ok, você parte para um segundo bloco de tratamento e está ok, parte para um terceiro bloco. Eventualmente, dependendo da subtipagem da leucemia, numa dessas passagens de um bloco para o outro, você pode até definir, de acordo com a gravidade e alguns perfis citológicos e genéticos, a questão da utilização do transplante de medula óssea. Porque você fala assim, não, essa leucemia, a chance de reaparecimento é muito grande, você tem que já partir para o transplante de medula óssea, que é o tratamento definitivo nessa situação. Muito bem. Eu pergunto para você, como é que atuam as terapias-alvo? Como, por exemplo, imatinib e o rituximab no tratamento dessas leucemias e desses linfomas? O rituximab e o imatinib foram duas moléculas revolucionárias, né? O rituximab é um anticorpo monoclonal direcionado à célula com expressão do CD20, tá? Então ele já estamos falando de imunoterapia, então. Justamente. Tá. Então o que acontece? Na hora que entrou o rituximab, a gente fazia o tratamento do linfoma basicamente com um esquema quimioterápico chamado CHOP, que é um esquema quimioterápico que é utilizado há mais de 40 anos e ele é excelente. Mas na hora que você pegou e agregou um imunoterápico, o anti-CD20, que é o rituximab, além da quimioterapia, da toxicidade no tumor que a gente está promovendo, a gente utiliza esse anticorpo monoclonal que faz com que a célula seja destruída pelos fagócitos também. Então você tem uma potencialização na resposta. A resposta ficou muito ampliada com o uso do rituximab. Já o imatinib, ele foi uma molécula focada principalmente no BCR-ABL, na célula da leucemia mieloide crônica. Tá. E ele atua exatamente nessa célula, fazendo com que você destrua a célula e não tenha uma toxicidade muito grande, fazendo com que essa célula
vá desaparecendo até praticamente zerar. Para ter uma ideia, o tratamento da leucemia mieloide crônica, um dos marcadores, que é o BCR-ABL, a gente vai fazendo, quantificando a quantidade de BCR-ABL dessa mutação. Às vezes você fica praticamente desaparece essa contagem de célula. É como se você estivesse contando vírus. Olha, você tem uma viremia muito grande, à medida que você vai tomando o antiviral, você vai desaparecendo até zerar. Tá. Em algumas situações, há trabalhos que o pessoal fala assim, não, está zerado, a gente pode suspender o imatinib, né? Um dos problemas do imatinib, que está voltado muito à questão da cardiologia, que ele aumenta muito a questão de colesterol, e o colesterol ruim para o coração. E boa parte desses pacientes que usam imatinib por um período muito longo, eles têm um risco aumentado de coronariopatia, né? Então você tem que estar atento a esse processo. Né? Exatamente. Tem que estar atento a esse vantagens processo. E desvantagens de cada tratamento. E tenho certeza que quem está nos ouvindo agora deve estar com uma perguntinha ali que eu vou fazer para você agora. Quais são os efeitos colaterais mais comuns da quimioterapia nesses pacientes, né? Porque a gente sabe que os quimioterápicos são bons por um lado, por outro lado tem efeitos colaterais. Quais são os mais comuns, João? Olha, o efeito mais comum e indesejado para as mulheres é a queda de cabelo, né? Tá. Isso daí é natural ocorrer, né? Todos os outros, todas as células de divisão rápida, né? Porque o quimioterápico ele atua na divisão celular. Então, todas as células de divisão mais rápida vai sofrer. O cabelo é uma delas, ele vai cair. A pele vai ficar mais fina. Eventualmente, a pessoa que faz a quimioterapia tem problema de mucosite. Inflama a mucosa, porque a mucosa da boca, a mucosa intestinal, a mucosa vaginal, às vezes a mucosa de olho, ela acaba ficando muito sensível e acaba tendo processos de mucosite, inflamações de mucosa. Às vezes aparece o que o pessoal chama de sapinho, né? Que é a monilíase oral, e a gente preventivamente, quando faz quimioterapia, pede para a pessoa estar usando anistatina para parar o risco dessa infecção. Outros efeitos também que ocorrem por causa da divisão rápida, isso com certeza na leucemia ocorre porque a célula que a gente está atacando é a célula de defesa, a doença é uma doença na célula de defesa, vai fazer a pancitopenia. Então Sim. vai ter a queda de leucócito, a queda de plaquetas e a queda de glóbulos brancos, de glóbulos vermelhos. Havendo a necessidade de transfusão de plaquetas, havendo a necessidade de transfusão de hemácia e o risco de infecção, porque a pessoa fica suscetível a qualquer tipo de infecção. Já o linfoma, que não está afetado a medula óssea, às vezes a quimioterapia pode ocasionar baixa de imunidade, baixa de plaqueta. Isso daí é um efeito indesejado no tratamento. E aí a gente precisa cuidar dessa situação aí para fazer com que a gente tenha um sucesso no tratamento e não tenha risco para o paciente. Estivemos aqui com João Augusto, médico hematologista, falando sobre leucemias e linfomas, o que você precisa saber. E eu agora vou para o terceiro programa. Eu estou aqui pegando todas as informações, estou aprendendo muito, tenho certeza que você também. Não se esqueça, o Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde, canal 25 ou 525 NET. Programa Med Saúde, um oferecimento Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.